Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Eu temi diante dessa mensagem tempo. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que o Espírito Santo vai falar através da palavra que é dele. Amém? O título da nossa mensagem de hoje: Cuidado com a morte. Pastor, está amarrado, pode amarrar o que quiser. Abre um parente e bota lá, espiritual. Porque a morte que eu vou falar é morte espiritual. Amém? Amém. Fala para o irmão, cuidado com a morte. Pastor, a primeira reunião do ano, o senhor vai falar de morte? Claro que eu vou falar de morte. Morte é um processo da vida. E é necessário falar da morte. Mas eu quero que você entenda que a morte é a separação. Amém? Amém ou não? Por exemplo, a morte física é quando a alma se separa do corpo. A morte espiritual é quando a alma se separa de Deus. O distanciamento de Deus faz a alma morrer. Amém? Existem muitas pessoas que estão mortas. Não fisicamente, mas espiritualmente são pessoas mortas. Elas falam, elas respiram, mas o espírito está morto. Amém, gente? Não há esperança mais para essa vida. Então é importante a gente entender que a morte física é natural de acontecer. Agora, quando acontece a morte espiritual, é a pior coisa que tem. Você só passa a existir. Amém? Você não vive. Você não tem vida. Você não tem paz. Amém? Você vai entrar em crise existencial. Por quê? Porque você não sabe mais a sua identidade espiritual. Você não compreende mais as coisas do Espírito. Então é necessário bastante atenção na mensagem de hoje. Diga graças a Deus. Amém? Ele existe, mas não tem vida. Por exemplo, o animal, ele tem corpo e alma, porque o animal tem sentimento, mas ele não tem espírito. Então, o ser humano, quando ele morre espiritualmente, ele fica, presta atenção, semelhante ao animal. Amém? Ele não tem mais visão espiritual, ele não tem mais entendimento, ele vive só com o corpo, mas ele está morto. Agora tem uma boa notícia que eu vou te dar nessa manhã. A morte física não tem volta. Morreu, acabou. A morte espiritual tem como ressuscitar. Diga ou receba essa palavra. Porque Jesus veio para isso, para ressuscitar os mortos. Amém? Não é aquele morto que morreu, foi enterrado, não. O morto vivo. Tem como ressuscitar ele. Amém? Adão morreu, logo todos morreram. Cristo ressuscitou e todos podem ressuscitar em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Vamos para o tema hoje? Já viu que é brabo, né? Amém? Vamos a alguns sintomas que essa morte espiritual traz? Talvez você está pensando assim, pastor, será que eu estou morto? Pastor, será que eu estou morrendo? Amém, gente? A morte física, né, ela é instantânea. A morte espiritual não. Ela vai vindo aos poucos. As pessoas vão morrendo aos poucos. Ela vai tendo crise de identidade. Amém? Ela entra em parafuso consigo mesma. Ela não entende mais a sua existência, porque a essência dela, que é espiritual, morreu. Ela está só em carne. Amém, gente? É um tema muito importante para a gente se autoanalisar, porque a gente não vai sair por aí procurando quem está morto, quem está vivo, não. Porque o nosso Deus é Deus de vivo, não de morto. Tem gente que está morto, ó, falando de Jesus. Tem gente que está morto pregando o nome de Jesus. Tem gente que está morto louvando a Jesus, evangelizando, mas está morto diante de Deus.
Eu vou te provar isso na Bíblia. De alguém que tinha uma comunhão extrema com Deus e ele morre. A morte espiritual é o distanciamento de Deus, nada mais. Quando o ser humano se distancia do seu Criador, ele tem crise existencial. E tem muitos irmãos com essa crise. Amém? E dependendo do lugar que ele compartilha, que ele ouve, ele vai estar em crise de religião. Ele vai estar em crise de ensinamentos que levam à morte espiritual, ensinamento errado. Então nós precisamos entender isso hoje. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vamos ver a história do primeiro homem, Adão. Adão tinha extrema comunhão com o Pai. Amém? A Bíblia diz que na viração do dia, ou seja, à tarde, toda tardezinha Deus ia lá falar com Adão. Amém? Toda tardezinha Deus ia visitar o homem. Tem gente que não recebe uma visita de Deus, está morto. Amém? Está achando que Deus está numa parede, está achando que para Deus tem que jejuar, está achando que para Deus tem que fazer isso, aquilo, outro, mas está morto espiritualmente falando. Não tem vida mais, não tem comunhão com o Pai. Assim aconteceu com Adão. Deus deu só uma ordem para o mesmo. E ele não obedeceu, ele teve morte espiritual. Amém, gente? Diga amém aí que eu quero ver. Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz assim, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden. Para quê, gente? Veio para mim. Para cultivar e guardar. Amém? Peraí, Deus colocou o homem para quê? Para cultivar e guardar. Guardar o quê? Aqui foi a terra. Sim ou não? Mas Deus nos deu uma alma para a gente fazer o quê? Para a gente fazer o quê? Tratar e guardar. Pergunta para o irmão. Você tem tratado e guardado a sua alma? Pergunta para ele. Se você não tem feito isso, eu sei que você está em crise de identidade. Amém? Você está em crise consigo mesmo. Você quer a pior coisa que é isso? Você está mal com você mesmo. Você está em crise, porque você perdeu sua identidade. E graças a Deus que essa morte tem como ressuscitar. Diga a glória a Deus. Morreu o corpo, esquece. Amém? A morte espiritual não. Pode ressuscitar. Por isso Cristo morreu, ressuscitou. Para que a gente entenda que o Cristo ressuscitado, o ensino dele ressuscita morto. Amém? Aí fica todo mundo querendo imitar Jesus, ressuscitar o morto, o corpo. Ninguém tem esse poder, gente, a não ser Cristo Jesus. Amém? Quando ele fala de morte, ele está falando de morte espiritual. Ele está falando de morte física. Para pensar, você acha que Deus ia dar poder a um homem para ressuscitar morto? Ele ia estar lá no cemitério cobrando para ressuscitar o seu parente. O homem é assim. Amém? Então as pessoas não conseguem entender a Escritura. Quando ele fala de morto, ele está falando de morte espiritual. Tem um monte de morto aí dentro das igrejas, gente. Tem igreja morta, tem pastor morto. Amém? E graças a Deus, Deus é tão bom, como a gente acabou de cantar. Ele dá a gente, ele nos preparou para ressuscitar. Amém? Nós estávamos mortos outrora. É ou não é? Graças a Deus nós ressuscitamos. E eu creio que você ressuscitou. Eu creio que você vai ressuscitar. Eu creio que você tem vida em Deus. Amém? Então, se tem vida, tem esperança. Presta atenção que Deus deu uma ordem para quê? Para ele tratar e guardar da terra. Amém? Ele nos deu uma alma para tratar e guardar a alma. Porque a alma não te pertence, a alma é dele. Amém? Ele te deu a alma.
Você é formado de corpo, alma e espírito. Amém? A alma fortalece o corpo, mas só que a alma é fortalecida pelo espírito. Então imagina uma alma só no corpo. Entendeu? Então nós precisamos da vida. A vida é o espírito. Diga eu recebo essa palavra. Então aqui ele diz assim: o Senhor lhe deu a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comer, certamente o quê? Aí eu te pergunto, Adão comeu ou não? Ele morreu ou não? Mas ele estava vivo ainda. Por isso que é bom entender, separar o que é a morte. Ele morreu espiritualmente. Amém, gente? Amém ou amendoim? Diga amém. Então preste atenção que essa morte, ela tem sintoma. E a gente vai ver alguns sintomas que essa morte gera na gente. Para que a gente seja ressuscitado. Para que a gente tenha a vida de Deus de volta em nós. Senão a gente vai entrar em crise de identidade. Sabe o que é a pessoa em crise? Você vai ver que Adão teve logo uma crise de medo. Adão teve uma crise de condenação. Amém? Estão me condenando. Estão fazendo. Ele começa a entrar em pânico. Por quê? Ele morreu espiritualmente. Amém? Ele entrou em crise. Ele está achando que Deus está condenando ele. Amém? A religião, sim, ela vai dizer que Deus condena, ela vai dizer que o diabo te pega, mas Cristo não. Ele não veio para isso. Ele veio para ressuscitar os mortos. Os mortos é espiritual. Amém? Por uma desobediência, Adão sai do paraíso. Amém? Por uma obediência, o ladrão entra no paraíso. Está entendendo ou não, gente? Quando nós estamos obedientes a Deus, a sua palavra, a nossa vida vira um paraíso. Fala para o irmão assim: eu declaro a sua vida um paraíso. Amém? Sabe o que é ter uma vida num paraíso? Pastor, é ter uma BMW, é ter uma mansão. Gente, não. A vida no paraíso é você ter paz aqui dentro. É tributo de pouco, viu, gente? Muita gente está adoecendo, muita gente vai adoecer, tudo derivado de uma alma longe do Criador. O sujeito acha que ele veio aqui só para beber, comer e dormir. Ele acha que a existência dele só presta para isso. Ele não cuida. O texto está dizendo claramente que foi dada uma ordem a Adão para guardar, para cultivar o que foi dado a ele. Amém? Deus te deu uma alma. Para quê? Para cultivar, para guardar. Amém, gente? Guardar nossa alma de quê? De tudo que existe nesse mundo sem Deus. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. A gente vai ver alguns sintomas para você ver que grau de espiritualidade você se encontra. Muita gente está longe de Deus. Muita gente está morto. Muita gente está morrendo espiritualmente. Aí é por isso que muita gente não entende. O sujeito estava bonzinho, caiu, morreu ali. Ele já estava morto, gente. Ele estava só respirando. Amém? Que a pior morte é a morte espiritual. A morte física é a separação do corpo da alma. A morte espiritual é a separação da alma de Deus. Não é religião, não é igreja, não é placa, não é pastor. Amém? É bom separar essas coisas, porque a pessoa associa tudo. Amém? Então, quando o homem se separa de Deus, ele entra em crise existencial. Ele está doente e não sabe. Amém? Aí ele começa a entender a palavra de Deus, ele começa a ressuscitar. Ele começa a entrar no paraíso dele. A pior coisa, gente, a gente está mal com a gente mesmo. É ou não é? Vou te dar um exemplo. A pior coisa é você ficar mal em casa. Na rua fica tudo ruim. Fica ou não fica? Mas quando você está bem em casa, na rua fica um paraíso.
Então você tem que estar bem aqui, ó, na sua casa. Você tem que estar bem com você, para você poder fazer o bem a outro. Porque se você não estiver bem com você, você nunca vai fazer bem a ninguém. Se você não amar você, você nunca vai conseguir amar ninguém. Amém? Nós precisamos entender. Então eu quero aqui narrar para você alguns sintomas que essa morte espiritual faz com que a pessoa morra. Tem sintoma, e a gente vai ver o sintoma. O primeiro sintoma que muitos estão morrendo, sabe o que é? São ensinamentos errados. Amém? Tem gente que está na igreja, mas está debaixo de um ensinamento não espiritual, mas de um ensinamento pastoral, de um homem carnal. Aí ele vai começar a tirar a Bíblia e botar o ensino dele. Amém? Ele vai começar a dizer o que a Bíblia nunca diz. Ele vai dizer, mulher não pode usar calça comprida, só saia. É ensinamento dele, que a Bíblia não diz isso. Amém? Ele vai começar a usar argumento dele para prender o povo, escravizar o povo, e do restante você já sabe qual é. Amém? Então muitas pessoas estão morrendo porque estão debaixo de ensinamentos errados. Deus disse que Adão ia morrer ou não? Disse ou não, gente? Disse. Ele morreu ou não? Mas a serpente... Avisa para esse irmão assim, cuidado com as serpentes. A serpente é sagaz. Sabe o que é uma pessoa sagaz? Ela tem poder de te enganar. Amém? Ó, brincando, falando, ela tem o poder de te enganar. Amém? E quantas serpentes estão no púlpito aí fazendo isso? Quantas? Amém, gente? Então nós temos que entender que o ensinamento errado vai gerar morte espiritual para o povo. O povo vai ficar sem vida, vai ficar falando o nome de Deus em vão, porque não obedece os princípios da Escritura. A Bíblia é o mais importante. Amém? Não é o que eu falo, tem que ver se o que eu falo é baseado na Bíblia. E é comprovado, você pode comprovar na sua Bíblia, pode ser qualquer Bíblia. Amém? Está em todas as Bíblias, seja católica, está na Bíblia. Amém? A grande questão não é estar na Bíblia, é praticar o que está na Bíblia. Amém? Por exemplo, a Igreja Católica ela comete uma grande heresia quando ela cultua a imagem e escultura que está na Bíblia, dizendo para não cultuar. É ensinamento errado, vai matar a pessoa, espiritualmente falando. Amém, gente? Diga ou receba essa palavra. O que a serpente fez com a Eva? É claro, Evinha, que você não vai morrer, meu bem. Deus sabe que se você comer, você vai descobrir o bem e o mal. Era isso que Deus não queria, que a gente descobrisse o mal, porque o mal, na verdade, ele nem existe. Ele é a ausência do bem. Amém? Então, quando eu morro para Deus, eu passo a conhecer todo tipo de mal. Amém? Primeira coisa que acontece, primeiro sintoma é esse. É ensinamento errado. Por isso, amado, você tem a mente de Cristo para discernir o que está certo e está errado. Para de defender bandeira. Para de defender placa de igreja. A sua defesa, o seu mestre é Jesus. Amém? O seu mestre é Cristo. Ele que é a verdade. Ele que trouxe a verdade. Ele que morreu por você na cruz do Calvário. Não tem outro nome, não. Amém? Então, quando você está em Cristo, Paulo diz que você é nova criatura. Paulo diz que você é mais que vencedor. Paulo diz que você tudo pode. Há uma diferença. Aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão. A diferença está aí. Adão, enquanto estava em Deus, Deus visitava ele. Amém? A serpente, Deus deu uma ordem. Adão, se você desobedecer, você vai morrer. Amém? A serpente veio, desconfigurou o que Deus passou para Adão. Quantas pessoas estão desconfigurando a Bíblia? Ensinando de forma errada. Ensinando pelo seu bel prazer. Ensinando para te favorecer. Amém?
Gente, a nossa igreja tem que crescer para libertar gente. A nossa igreja tem que crescer para ressuscitar outras pessoas que estão debaixo desse segmento aí errado, que estão morrendo debaixo do ensinamento de Deus que está errado. Amém? Diga graças a Deus. Então vamos lá, o ensino errado. Aí no capítulo 3, no versículo 1, vamos ver a queda do homem. Aconteceu exatamente por um ensinamento errado. Deus ensinou o homem, colocou ele no paraíso, deu tudo a ele, e ele foi seguir o que é errado. É semelhante a gente, ser humano, né? A gente adora uma coisa errada. Gosta ou não gosta? A nossa natureza gosta do que é do outro. A nossa natureza gosta do que é proibido. Eu já falei, vou botar uma câmera ali na porta, vou botar um papel ali, vou falar assim, proibido mexer. Eu duvido que você não vai mexer. Amém? Porque você tem uma natureza assim, não se condena não, é a tua natureza. Ela é assim, ela gosta do proibido, ela gosta do que é do outro, ela gosta de falar do outro, é a natureza. Por isso que ela precisa do freio, que é o espírito. Aí se eu morro espiritualmente, eu vou viver só com essa natureza caída. Eu vou viver só com essa queda, porque esse corpo aqui é queda diante de Deus. Nós precisamos de Deus. Fala com o irmão, você precisa de Deus. Sabe o que o profeta diz? Que a maior glória do homem é ter um BMW, é isso? É ter um castelo, é ter 1 milhão na conta. A maior glória do homem é conhecer a Deus. Amém? Quando ele conhece a Deus, ele não tem crise existencial. Toda crise existencial é falta de conhecimento de Deus. Amém? Se ele não conhece a Deus, como é que ele vai conhecer a si mesmo? Se ele não ama a Deus, como é que ele vai amar o próximo? Vê se não está ligado, está tudo ligado. Aqui no capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó, mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus diz, não comerei de toda a árvore do jardim? Ô Eva, Deus disse isso para você não comer da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Amém? O que a serpente fez? Desconfigurou o ensinamento de Deus para colocar o ensinamento da serpente. Cuidado com a serpente, gente. Cuidado com o ensinamento que não é de Deus, ensino do homem. Vai levar a morte espiritual para você. Amém? Aí acha que estão numa boa. Estão num lugar grande, rico, bonito, mas vivem uma vida miserável. Amém? É para mostrar para o outro. Quando a pessoa tem preocupação com o outro, ela não quer saber depois de essa pessoa está morta. Ela quer mostrar para o outro que a dela é melhor. É assim ou não? Isso são problemas carnais, não problema espiritual. Jesus pregava em qualquer lugar. Jesus nunca veio em busca de luxo. Amém? A preocupação de Jesus era com as almas. E a pior coisa que tem, gente, é problema na alma. Eu costumo chamar a alma de esquisitice do ser humano. De vez em quando você não fica esquisito? De vez em quando você não tem vontade de sumir? De vez em quando você não tem vontade de morrer? De vez em quando não vê os pensamentos cabeludos? De vez em quando você não tem medo? Você acha isso vem da onde? A alma. Amém? Ela entra em crise de identidade, porque é a tua alma que está produzindo isso. Então a tua alma tem que estar ligada de novo a Deus. Amém? Para dar suporte para o teu corpo. Porque senão vai ser queda. Olha a queda do homem. Ele desobedeceu, porque acreditou no ensinamento errado da serpente. É claro, Adão, você não vai morrer. Coma, bobo. Amém? Eva, coma a Evinha. Ô Evinha, come. O que Eva fez? Responde para mim, o que Eva fez? E deu para quem? O marido é bobo mesmo, né? Ela come e ainda dá com besta. Amém? Ela morre e ainda mata o outro também. Amém?
Mas normalmente é assim, né, gente? A convivência deixa o outro igualzinho. Nessa altura, Adão já estava igual a Eva, já. Amém? Se ela comeu, eu também vou comer. E a gente é assim, se ela vai comer, eu também vou comer. E aí? Amém? Então nós temos que entender que esse é um sintoma muito grave, viu, gente? O ensinamento errado vai matar a pessoa cedo ou mais tarde. Amém? Aí é por isso que a pessoa sai. Aí a pessoa faz tudo que não fazia, parece que ela fica com raiva da vida. É ou não é? Aí se for para a religião, vai dizer, ó, saiu é o diabo, tem mais 7 aí. Não, é crise de identidade. Amém? Ela está passando uma crise com ela mesma. Olha, gente, é ruim isso, viu? Amém? Os pensamentos começam a tomar conta e dominar a mente de uma pessoa. Ela passa a achar sempre o que não é. É terrível. E Adão teve essa crise de identidade. Então, o primeiro sintoma que vai gerar morte é o quê? É o ensinamento errado. Paulo alerta sobre isso. Paulo diz o quê? Cuidado com ensinos de demônios. Porque uma hora você vai se apostatar da fé. Gente, ninguém aguenta tanto demônio na cabeça. É ou não é? Ah, eu estou com uma dor de barriga, isso é um demônio. É só na barriga do outro, dele não. Amém? Paulo deixou bem claro, gente. Não, cuidado com o ensino de demônio. Porque esse ensino vai matar a pessoa. Ela vai morrer espiritualmente. Ela vai se apostatar. Apostatar significa separar da fé. Ela não vai andar mais com Deus na fé. Ela vai perder a fé. E a pessoa, quando perde a fé, gente, ela volta fazendo o pior que ela fazia. Você deve conhecer alguém que entrou em crise, que morreu espiritualmente. Você deve conhecer alguém que está em crise consigo mesmo, está nem ligando mais para a vida. Por quê? Está só no corpo, perdeu a vida. Amém? Gente, lidar com esse tipo de gente é difícil. Amém? Diga graças a Deus por esse ensinamento. Então o texto diz que a gente deve ter cuidado com esses ensinamentos, que ele vai distanciando a gente de Deus. Muita gente achando que está perto de Deus, mas está muito longe de Deus. Infelizmente. Amém? Porque ela está debaixo do ensinamento humano. Um ensinamento de homem. Que o resultado é sempre ele, o ego dele, o umbigo dele. Amém? Olha, vamos fazer aqui uma campanha. Você vai trazer 1.000, 2.000, 5.000. Me fala onde é que está na Bíblia essa palavra campanha. A Bíblia está a propósito. A Bíblia está você fazer um voto com Deus. Mas é você. Não é ninguém te induzindo a fazer o seu próprio interesse. Essa pregação aí, gente, é humana. Esse ensinamento aí não é o ensinamento do Cristo. Esse ensinamento não traz nada benefício para a tua alma. Esse ensinamento vai te matar, trazer morte espiritual. Você vai ficar igual Adão, na queda. Mais uma vez eu falo para você, cuidado com as serpentes, cuidado com o ensinamento errado. Nós aqui não somos a verdade, mas aqui nós pregamos quem é a verdade. É o ensinamento do Cristo que ressuscitou. Esse é o ensinamento correto. Amém? Ele ressuscitou para que a gente ressuscite também. Então, não é uma utopia falar algo que não vive, não. Cristo ressuscitou para que eles ressuscitassem os mortos. Diga graças a Deus. Então, não tem como tirar a ressurreição de Jesus. Então, o meu pilar, o nosso pilar, não é o Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado. Amém, gente? Fala mais uma vez com esse irmão. Cuidado com as serpentes. Fala que ele vai entender. Amém? Vamos lá, vamos para o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Realmente isso aconteceu. Amém? Que Deus nos preservou para a gente não viver sem a luz, para a gente viver só debaixo do bem. Amém? Mas quando Deus quer o bem sai, o mal que já está na gente. Amém?
sabe que o mal reside na gente, sabe ou não sabe? Um ser humano sem Deus, ele é capaz de tudo, gente. É semelhante a um animal. Eu não estou chamando ninguém de animal, pelo amor de Deus. Olha, eu estou aborrecido, o pastor me chamou de animal. Eu não estou chamando ninguém de animal, estou falando que é semelhante. Amém? O animal, ele age no impulso. O animal, ele não age raciocinando, que ele é irracional. Ele age no impulso. Amém? Nós não podemos reagir no impulso. Mas tem gente que age no impulso. E você sabe que está morto espiritualmente. Amém, gente? Diga, eu recebo essa palavra. Então, esse é o sintoma principal. Adão morre por desobedecer a ordem de Deus e receber um ensino errado. Ele morreu. Olha o verso 10. O verso 10 diz assim, ó. E respondeu, Deus chamou Adão. Adão, onde estás? Ele respondeu. Olha o que ele responde. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, teve o quê? Teve medo. Esse também é um sintoma terrível de que está aí morrendo. É o excesso de medo. Amém? Há uma crise de identidade que a pessoa tem, que o medo toma conta do coração dessa pessoa. Ela tem medo de tudo. E você sabe que o medo é uma fé contrária. O que você tem medo, você vai atrair para a tua vida. Pastor, eu tenho medo de ficar doente. Tenho certeza que você vai ficar doente. Amém? Pastor, eu tenho medo de ser assaltado. Pode ser certeza que você vai ser assaltado. Porque você crê. Amém? Então a pessoa, longe de Deus, esse sintoma, ela carrega o medo. O medo é a morte espiritual. É o início, é um sintoma de que a pessoa está morrendo. Sem perceber. Amém, gente? Diga graças a Deus pelo conhecimento. Amém? Então veja, ele sai da congregação, ele sai da comunhão. E o que ele tem? Medo. Porque descobriu que estava nu. Amém? Quando a gente sai da presença de Deus, a gente tem vergonha, a gente tem medo. Sim ou não? A gente passa a viver longe da verdade de Deus. Ou a pessoa está morrendo ou vai morrer. Porque o excesso de medo não é normal. A queda do homem vem pela desobediência e o sintoma começa a ser gerado, que é vergonha, que é o medo, é o distanciamento de Deus que vai fazendo isso na pessoa. Outra coisa, outro sintoma também, a pessoa começa a dar desculpas para ficar longe de Deus. Olha a desculpa que Adão deu. Senhor, eu vi que eu estava nu e vi que o Senhor vinha, eu me escondi do Senhor. Como é que outrora ele estava nu e não tinha imaginado nem que estava nu? Amém? A falta da presença de Deus, ele começou a ver o outro lado das coisas. Ele começou a ver o lado pela ótica do mal. Amém, gente? Então são esses sintomas, e tem muito mais sintoma que gera morte numa pessoa. Amém? Ih, vocês estão sérios, vocês estão com medo da morte? Amém? É só viver nos preceitos de Deus. Né? O interessante disso tudo, sabe o que é? Eu quero repetir de propósito. A morte física não tem jeito. A alma se desprendeu do corpo, já era. O corpo não tem ação nenhuma. É um boneco. Amém? Já viu lá o defunto como é que fica? É ou não é assim? Agora, quando a alma se desprende de Deus, ela morre espiritualmente, intelectualmente, mentalmente. Gente, presta atenção que alma é sinônimo de mente, de coração. É tudo sinônimo, é a mesma coisa. Algum episódio na Bíblia vai dizer alma. O que Salomão quis dizer? Sobre tudo que puder guardar, guarda o quê? Ele está falando do óleo que bombeia o sangue do nosso corpo? Ele está falando, guarda a sua alma. Amém? Muitas doenças é derivado da alma. Amém? A maioria das crises de identidade é a alma longe do Criador.
Amém? Não é da igreja, não. É do Criador. Porque se você não estiver debaixo do ensino do Criador e estiver debaixo do ensino da criatura, você está lascado. Amém? O nosso ensinamento aqui não é nosso, é do Cristo. Amém? O pastor aqui, ele expõe. Ele não ensina, ele expõe o que já está na Escritura. Para isso ele precisa ter um discernimento especial. E esse discernimento vem com a comunhão que a sua vida tem com Deus. Porque fora de Deus, nós jamais conseguiríamos trazer o entendimento desse. Jamais. Amém? Nunca estudei biologia para entender morte do corpo. Amém? Então é Cristo que vai nos dando base espiritual para a gente trazer para a igreja. Amém? Você recebe essa palavra? E o último sintoma que eu quero dar é desculpa. Desculpa para não vir ao culto, desculpa para congregar, desculpa. Os discípulos deram desculpa para não seguir a Jesus. Amém? Sabe, você está diante de uma pessoa que está morta espiritualmente. Ela vai dar desculpa para não vir congregar. Não vou não, que é muito longe. Mas olha só, fala que ela vai receber um dinheiro, vai lá em Nova Iguaçu, ela vai. Ela vai na hora. Ela pega um ônibus, ela vai de moto, ela vai. Quando é o seu próprio interesse. Mas quando a pessoa começa a dar desculpas para buscar Deus, é um sintoma de morte espiritual. Por isso que você convida os outros, você fica chateado, viu? Gente, eu chamo, ninguém quer saber de Cristo. Amém? Porque estão em crise. Estão em crise existencial. É muito longe. Eu estou cansado. Eu trabalhei a semana inteira. Mas se for para receber, vai domingo. Vai ou não vai? Vai até a pé. Vai. Vai ou não vai? Você tem um dinheiro para receber lá em Niterói. Mas tem que ir lá agora. Eu duvido que você não vai. A gente só faz aquilo que a gente quer fazer, para benefício próprio. Só que a vida espiritual, ela tem que ser priorizada. Por isso que Jesus deixou um legado. A campanha que Jesus nos ensina é uma só. Se é que eu posso chamar isso de campanha. Ele diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar. O quê? O seu e as demais coisas. Entendeu ou não? Jesus está dizendo o quê? Busca em primeiro lugar o reino. O reino de Deus é material ou espiritual? O que ele está dizendo? Cuida da tua alma primeiro. Porque se a sua alma estiver bem comigo, as coisas serão tudo resolvidas. Amém? As pessoas fazem o inverso, porque são ensinamento errado. Amém? Então o que ela faz? Ela busca acrescentar as coisas para depois, quando tiver um tempo, eu vou lá na igreja buscar Deus. Amém? Quer dizer, ela inverte as questões. E é por isso que ela vive debaixo dessa esquisitice chamada alma. A alma é esquisita. Amém? Pergunta para esse irmão, você é esquisito? Você tem uma esquisitice de vez em quando? Pergunta para ele. Ele vai dizer que tem. Por quê? É porque a alma está necessitando de Deus. Uma alma longe de Deus, ela está separada, ela está morta. A morte é uma separação. Amém? Se a alma separa do corpo, o corpo já era, não levanta mais. Se a alma separa de Deus, o espírito não tem mais sensibilidade espiritual. Vê tudo do lado carnal, achando que a vida é só o que se vê. Amém? Aí o sujeito vai pensar só no ter. Porque o que se vê, eu quero ter. Amém? Mas a vida não se processa no ter. A vida se processa no ser. Primeiro eu tenho que ser para depois eu ter. Não, eu quero ter. Ser não tem problema. Então eu vou ser humano, mas eu nunca vou ser humano. Aí que está a questão. Seja ser humano, não somente humano. O ser humano ele tem que estar ligado ao seu Criador, para que ele não entre em crise de identidade. Porque aonde não tem o Espírito de Deus, a alma que não estiver ligada a Deus, ela entra em crise. A Bíblia revela isso em vários textos.
Aquela questão dos ossos secos, lá em Ezequiel. Os ossos se levantaram, mas faltava o que? Vida. O que Deus diz? Prega a palavra do Senhor para que viva. Amém, gente? A palavra de Deus é vida. Preste atenção, mas tem que ser a palavra de Deus. E onde é que está a palavra de Deus? Nesse monte de mentira, nesse monte de igrejas que o intuito é só prazer a si mesmo. Está nas escrituras, no conhecimento, nos ensinamentos de Deus. Glória a Deus. Você crê nessa mensagem? Solte as suas mãos então e dê uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus.